Prezados companheiros, estamos novamente aqui no programa do Pensamento Nacional das Bases Empresariais e estamos aqui muito gratificados com a presença de dois coordenadores muito importantes do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, o senhor Fernando Prestes Maia e a doutora Vilma, né? Doutora Vilma é advogada e trabalhando sempre na gestão de instituições, atualmente na gestão de um símbolo de nossa cidade, São Paulo, que é o Conjunto Nacional. E o Fernando Prestes Maia, um empresário, também com links no Peru, e que vem desenvolvendo programas muito importantes na área de conscientização e de cidadania. E o tema de hoje, desse momento aqui que nós vamos discutir com ele, é a questão da cidadania, a questão do link da cidadania com as empresas. E vamos começar a jogar a bola aí, tá certo? O que é afinal cidadania? O que afinal é a responsabilidade social? Afinal, que bicho que é esse? Vou começar aqui com a doutora Vilma e depois com o Fernando. Eu acho que nós temos que recuperar uma visão de que o indivíduo é o que constrói a própria história, que acha seus caminhos. E ser cidadão, para mim, é poder desenvolver o seu potencial num ambiente que permita que você cresça, né? Então, acho que ser cidadão é atuar, é estar presente e ter o mínimo de condições para se desenvolver, né? Eu acho que, em tese, é isso que desenvolve essa noção de que hoje em dia nós precisamos desenvolver o máximo todas as ações da cidadania, mas muitas vezes essa palavra pode ser capturada por alguém que quer apenas continuar transformando-nos em dependentes, em súditos, como você mesmo diz, né? Então, eu acho que desenvolver a cidadania é um grande desafio para os empresários, porque normalmente a noção de empresa é aquela de que um indivíduo empreendedor transforma tudo o que pode levar à produção de algum bem ou de algum serviço. O empresário é sempre um cidadão, na minha opinião. Fernando? Eu acho que o Brasil está passando por um momento muito importante desde a redemocratização. Eu acho que o papel do cidadão, do participante na sociedade civil, socialmente, politicamente até, é muito importante e é um processo. Acho que é um processo como a democracia. Acho que o cidadão brasileiro ele está aprendendo a exercer a sua cidadania. E de uma maneira mais coletiva e dentro de outro aspecto, dentro da iniciativa privada também. Então, a responsabilidade social empresarial, eu acho que é um reflexo da importância que o cidadão exerce, né, dentro da sociedade como parte desse quebra-cabeças. Eu acho que no Brasil, os cidadãos ainda precisam ter consciência plena dos seus direitos, dos seus deveres e precisam corresponder à realidade mundial, né? A nova realidade que se impõe aqui do papel ativo que o cidadão tem em transformar o país, né? Porque se bem ele é um ente, ele faz parte de um processo, nós vemos uma transformação hoje em dia nas democracias modernas, onde o cidadão eventualmente vai até substituir papéis do Estado, né? Então acho que é um momento muito importante e o prêmio PNBE de cidadania acho que é um bom exemplo de como se podem reconhecer exemplos de cidadania na sociedade. Evidentemente que esse assunto de cidadania é um assunto extremamente vasto, não é? E eu queria colocar uma pimentinha aqui na nossa história, tá certo? Vocês acham que nós sabemos ser cidadãos ou a nossa formação histórica do Brasil
leva a que o nosso povo entenda mais que devemos ser administrados, que devemos ser meio súditos. Até passou aí o plebiscito que era monarquia, e não passou, né? Então continuamos uma república. Mas será que a gente consegue entender, a gente povo, a gente consegue entender, as nossas escolas conseguem formar um cidadão, ou a gente tem deficiências nisso? O que vocês acham? Quer que eu fale alguma coisa? Bom, eu acho que nós estamos começando, né, a discutir melhor esse termo cidadania, e eu que venho, né, de uma história de vida, né, por exemplo, eu hoje andando no Centro Velho de São Paulo, né, lógico que me mato de saudades dos tempos que eu estudei no Lago de São Francisco, de 64 a 68. Isso me situa na história, né? Eu vivi naquele tempo mais pesado da ditadura. E a minha geração lutou muito para que a gente conseguisse hoje ser realmente cidadão, tivesse a possibilidade de falar o que quisesse, de lutar pelo que quer. Mas acho que ainda é muito cedo, porque desde a escravidão e tudo, nós temos uma cultura de dependência, né? Nós temos dependemos. A relação patrão-empregado é uma relação que tradicionalmente era paternalista. A relação governo e cidade é uma relação paternalista. E acho que hoje nós estamos exatamente numa encruzilhada, né? À medida em que o governo, com suas bolsas e possibilidades de ajudar a pobreza, pode transformar essas pessoas em súditos, né, e não em cidadãos, né? À medida em que nós precisamos ajudar que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades, eu acho que é um momento muito especial para que a gente discuta realmente essa palavra cidadania, que para mim significa liberdade, autonomia, autogestão em muitas coisas, né? E vemos que os empresários ultimamente têm assumido um papel muito importante nisso, porque a relação patrão-empregado já não existe. Existe a relação entre os colaboradores, e é importante que uma empresa, por maior que seja ou por menor que seja hoje, se envolva em programas de cidadania, de responsabilidade social, nem que seja para melhorar a qualidade de vida dos seus próprios colaboradores, o que para mim já é alguma coisa. Muito bom. Certamente, eu acho que aqui eu posso até colocar um contraste, né, de geração. É interessante. E eu tive a oportunidade de morar a maior parte da minha vida fora do Brasil. Então, sobretudo na Europa, eu vejo que o conceito de cidadania é um pouco diferente. Tem muito a ver com história, tem muito a ver com o passado, com o legado, né, que vem de trás. E eu acho que a conscientização sobre a real importância do papel do cidadão em países do Ocidente europeu é bem diferente. Eu me lembro também, na época de escola, nós tínhamos aulas de política com 14 anos. Tá? Então, é realmente um privilégio você poder ser inserido na sociedade desde cedo já, conhecendo os teus direitos, os teus deveres, e com isso também cumprindo um determinado papel. Agora, eu vejo, obviamente, essas épocas no Brasil de luta contra os vários períodos de ditadura foram muito importantes, e foram importantes para exercer, né, esse conceito de cidadania, de começar essa conscientização. Agora, hoje em dia, realmente, eu vejo, né, tanto nas entidades onde a gente participa e na sociedade civil organizada, uma certa, digamos, há uma percepção por parte do cidadão comum de que ele somente é cidadão no papel. Ele não precisa participar do processo porque alguém já faz isso por ele. Então, digamos que esse posicionamento é muito delicado, é muito perigoso, até no momento em que a gente vive um governo que utiliza política social pública para manter, digamos, uma determinada parte da população, né,
alienado de um processo produtivo simplesmente por participar de um programa que beneficia ele sem uma contrapartida. Então, eu acho que sim, eu acho que é um momento que tem que se atentar muito, é um momento onde nós precisamos, de repente, através, sim, da sociedade civil, do terceiro setor, conscientizar o cidadão do seu real papel que ele tem. Ainda mais num país de quase 190 milhões de habitantes, imagina a força que isso não teria, né, de transformação. Bom, estamos aqui, voltamos a agradecer aqui o Fernando Prestes Maia, a Vilma, que tem um nome mais complicado, Perameza, né? E nessa questão de discussão de cidadania que é muito complexa. Lembramos que o PNBE se comunica com a sociedade através de alguns instrumentos, dentre eles a internet, certo? Esse programa também está na internet e o nosso site é www.pnbe.org.br. E eu gostaria de colocar o seguinte para vocês, essa questão de cidadão tem a ver também com o Estado, né? Da conexão vamos dizer, dos elementos do povo, o povo é cidadão, não é cidadão, né? Com o Estado, né? E a gente tem visto, sem juízo de valor, mas vocês vão poder, quer dizer, a questão das ONGs, que são muito importantes, como conscientização da sociedade civil, no apoio a coisas que poderiam ser do Estado, etc. Mas também vemos aí que as ONGs estão dependendo de muito dinheiro público. Não é isso? Quer dizer, tanto na gestão aqui, na última gestão da Prefeitura de São Paulo, como na gestão do primeiro mandato do presidente da República, nós vimos questões de ONG muito complexas, né? Então, como é que é essa relação ONGs? Todas as ONGs são sérias? Tem sérias e não sérias? Como é que é essa história? Se nos anos 70, 72, alguém lendo minha mão dissesse que eu ia participar de algumas entidades da sociedade civil que seriam autônomas e fariam coisas em favor da cidadania, eu achava que era absurdo. Naquele tempo não se poderia nem falar na organização de nenhuma entidade social que não fosse permitida pelo Estado, né? Nem que seja por experiência, participei dos chamados partidos clandestinos, era tudo muito clandestino, né? Então, acho maravilhoso hoje de viver num país onde as organizações não governamentais são permitidas, são estimuladas. Mas o risco é realmente ser tutelada, né? O cidadão tutelado, a ONG tutelada, gera um outro problema. Eu acho que o ser humano é tão contraditório, tão rico, tão mutável, que a cada momento ele tem que se posicionar frente às novidades. Então, eu acho que uma ONG hoje é extremamente válida em qualquer lugar. Eu, nos meus fins de semana, vivo uma sociedade menor, quer dizer, durante a semana eu trabalho na Avenida Paulista, num prédio enorme, e no fim de semana eu vou para Cordeirópolis, que é uma cidadezinha que tem menos habitantes que o prédio que eu administro. Mas uma cidade de um potencial rico, sem ainda grandes diferenças, e a falta de cultura, de vivência com a cultura, com o conhecimento é total, não é? Então, agora estão apontando algumas ONGs, né, voltadas para a cultura, para o meio ambiente. Então, eu acho isso extremamente rico. Agora, a tutela do pensamento, qualquer que seja, é sempre muito perigosa, na minha opinião. E é importante que a gente verifique sempre o que está acontecendo por aí, né, para que essas ONGs sejam produtivas e aproveitemos realmente esse momento de liberdade. As ONGs que fazem parte do